E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre festas. Quem é que não gosta de uma boa festa, hein? Pois é, a nossa cultura é recheada de festas. Geralmente nós comemoramos o nosso aniversário festejando. Alguns comemoram os 15, 16 anos de idade. Depois a gente tem uma festa porque conseguiu entrar na faculdade. Tem uma festa de casamento. Tem uma festa para descobrir o sexo do bebê. E na Igreja Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias nós temos bastante comemoração também. Nós celebramos o Natal, assim como grande parte do mundo cristão, no dia 25 de dezembro. A Páscoa é uma das ocasiões mais importantes para nós, porque nós refletimos sobre a ressurreição, sobre a expiação do Senhor Jesus Cristo. A depender da cultura em que nós nos encontramos, existem festas típicas, festas regionais. No Brasil, por exemplo, nós temos a festa junina. E nos Estados Unidos, eu posso mencionar o Halloween, sendo que algumas dessas festas, elas têm origem pagã. E certas pessoas usam essas ocasiões para fazer coisas erradas. Então a gente se pergunta, será que um membro da Igreja de Jesus Cristo pode participar dessas comemorações? E antes de eu responder especificamente sobre o Halloween e sobre a festa junina, eu quero tratar das festas que são mencionadas na Bíblia. E eu faço isso para esclarecer que a comemoração de um evento não é errado segundo as Escrituras. Então, quais são as festas do povo hebreu que são relatadas na Bíblia? Essas festas, elas são até hoje parte importante da cultura judaica. Elas são mencionadas tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. É claro que o foco e o entendimento e até a forma de celebrar algumas festas mudam com o passar do tempo. Mas vamos ver algumas festas que estão lá no Velho Testamento. A Páscoa, ela é uma das mais importantes, porque ela comemora a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. As instruções sobre a Páscoa se encontram no Velho Testamento, começando lá em Êxodo 12. Temos também a festa dos pães asmos, que é realizada logo após a Páscoa e ela dura 7 dias. E ela está mencionada, por exemplo, em Levítico 23. A festa das semanas, ou Pentecostes, ela celebra 50 dias após o início da festa dos pães asmos e ela serve para apresentar os grãos novos, que está descrito lá em Levítico 23, do 15 ao 22. A festa das trombetas é um dia de repouso. É um dia para soar as trombetas, conforme mencionado em Levítico 23, do 23 até o 25. E o dia da expiação, talvez a celebração mais importante, é um dia de jejum, de penitência. E isso está lá em Levítico 16 e também no 23, do 26 ao 32. Tem também a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, que é uma festa de 7 dias, onde os israelitas se lembram do tempo em que viviam no deserto. Está lá em Levítico 23, 33 a 43. E no começo do Novo Testamento, as mesmas festas acontecem, porque Jesus vivia sobre a lei mosaica, até que ele cumpre plenamente a lei. Mas veja, se vocês estudarem Atos dos Apóstolos para frente, vocês vão ver que várias celebrações ainda são adotadas pela recente igreja fundada pelo Salvador Jesus Cristo. A gente lê, por exemplo, que a Páscoa que acontecia, ela passa a ter um novo significado com a ressurreição de Jesus Cristo. O dia de Pentecostes, que está lá em Atos 2, é um momento que os apóstolos aproveitam para divulgar o evangelho para outras pessoas. Não significa que a igreja cristã ela adotou o dia de Pentecostes, tá? Não estou dizendo isso. Mas eles aproveitaram aquela celebração para divulgar a verdade de Jesus Cristo. A festa dos tabernáculos, Jesus também participa dessa festa lá em João 7. E ele até ensina no templo durante os dias dessa celebração. As festas do Velho Testamento eram marcadas por várias práticas. Eles tinham sacrifícios e ofertas, eles tinham reuniões sagradas, eles faziam jejum e eles prestavam devoção a Deus. Por exemplo, no dia da expiação, o povo ele jejuava e buscava uma reconciliação mais profunda com Jeová.
As festas eram momentos de alegria, de comunhão com Deus. Por exemplo, em festas como a dos tabernáculos, havia grande alegria e celebração da provisão e proteção de Deus. No Novo Testamento, as celebrações continuaram, mas Jesus muitas vezes usava esses momentos para ensinar e revelar aspectos de seu reino. Foi na Páscoa que Jesus instituiu o sacramento, na ocasião da última ceia, quando ele estava com seus discípulos. Cada festa da lei mosaica, ela tinha um significado simbólico que apontava, no final das contas, para Jesus Cristo. Mas o que eu quero extrair disso é que o povo celebrava. O povo, eles ficavam felizes de estarem uns com os outros para lembrar das bênçãos de Deus. Hoje, os cristãos comemoram várias festas. Nem todos os cristãos comemoram as mesmas festas. Os católicos, os protestantes e a ortodoxia oriental têm seus dias santos e festas diferentes. O Brasil, por ter sido oficialmente um país católico por muito tempo, até hoje conta com muitos católicos, ela tem feriados que remetem a festas cristãs conforme entendido pelo catolicismo. A principal delas é o Natal. Nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro, porque nós usamos o calendário gregoriano. Porém, no calendário juliano, algumas igrejas ortodoxas, elas comemoram o nascimento de Cristo no dia 7 de janeiro. Mas nós, membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, celebramos o Natal também no dia 25 de dezembro, junto com o resto do mundo, praticamente. Só que nós não temos certeza se Jesus Cristo nasceu no dia 25. Mas tudo bem, qual o problema de comemorar no dia 25? Não tem problema com relação a isso. Nós também comemoramos a Páscoa. E foi numa conferência geral recente, foi no começo desse ano de 2023, que o elder Gary Stevenson, ele disse o seguinte: vocês provavelmente se lembram de ter ouvido uma carta da primeira presidência que foi lida em sua ala ou seu ramo algumas semanas atrás. Essa carta anunciava que no próximo domingo, domingo de Páscoa, todas as alas e todos os ramos terão apenas a reunião sacramental, deixando tempo adicional para adoração no lar em família, em comemoração a esse feriado muito importante. A carta da primeira presidência chamou minha atenção. Eu estou lendo o que Elder Stevenson falou na conferência, tá? E me levou a refletir sobre a maneira como a nossa família tem celebrado a Páscoa ao longo dos anos. Quanto mais eu pensava em nossas celebrações, mais me perguntava se, inadvertidamente, havíamos mudado o verdadeiro significado desse feriado, que é central para todos os que acreditam em Jesus Cristo. Tais pensamentos me levaram a refletir sobre a diferença entre a forma como celebramos o Natal em comparação com a Páscoa. A carta da primeira presidência foi um convite ao despertar. Eles não apenas convidaram todos nós a garantir que nossa celebração do evento mais importante que já aconteceu nessa terra, a expiação e a ressurreição de Jesus Cristo, inclua a reverência e o respeito que o Senhor merece, mas também nos deram mais tempo para passar com a família e os amigos no domingo de Páscoa. Lisa e eu conversamos sobre maneiras pelas quais nossa família pode aproveitar melhor a época de Páscoa. Talvez todos possamos refletir sobre a seguinte pergunta que fizemos a nós mesmos: como podemos reproduzir o ensino e a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, a história da Páscoa, com o mesmo equilíbrio, plenitude e rica tradição religiosa do nascimento de Jesus Cristo, a história do Natal? Parece ser o que todos estamos tentando. Observo um esforço crescente entre os santos dos últimos dias em direção a uma Páscoa mais centrada em Cristo. Isso inclui um maior e mais poderoso reconhecimento do Domingo de Ramos e da Sexta-feira Santa, como praticados por alguns de nossos primos cristãos.
Poderíamos também adotar as tradições da Páscoa, centrada em Cristo, encontradas em diversas culturas e práticas do mundo inteiro. Um estudioso do Novo Testamento, chamado N.T. Wright, sugeriu: devemos adotar medidas para celebrar a Páscoa de novas formas criativas, na arte, na literatura, nos jogos infantis, na poesia, na música, na dança, nos festivais, nos sinos, nos concertos especiais. Esse é o nosso maior festival. Se tirarmos o Natal em termos bíblicos, perdemos 2 capítulos no início de Mateus e Lucas. Nada mais. Se tirarmos a Páscoa, não temos um Novo Testamento. Não temos cristianismo. Muito legal essa citação, mostrando que nós precisamos celebrar melhor a Páscoa. Agora vamos falar sobre se é apropriado nós comemorarmos festas típicas, especialmente nas capelas da igreja. E depois nós vamos falar sobre bailes e atividades que envolvem diversão, música e, eventos recreativos na igreja. Recentemente nós tivemos uma certa polêmica sobre a comemoração cristã do Halloween. Muito embora seja conhecido como Dia das Bruxas, essa festividade pode ser rastreada até a antiga festividade celta do Samhain, que era celebrada na noite de 31 de outubro para o dia 1º de novembro. Essa festa marcava o final da temporada de colheitas e o início do Ano Novo Celta, que também coincidia com o início do inverno. Durante o Samhain, acreditava-se que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais tênue, permitindo que os espíritos e as almas dos mortos voltassem à terra. Para afastar os maus espíritos e homenagear os mortos, os celtas acendiam fogueiras, usavam fantasias e ofereciam sacrifícios. Com a expansão do Império Romano para as terras celtas e a subsequente cristianização dessas regiões, muitas das tradições que haviam entre os celtas foram assimiladas e adaptadas pela Igreja Católica. Um esforço para substituir as festividades pagãs com as celebrações cristãs, a Igreja estabeleceu o Dia de Todos os Santos justamente no dia 1º de novembro, para honrar os santos e mártires. O Halloween, como é conhecido hoje, particularmente a ênfase no lado secular e festivo, foi em grande parte moldado pelos Estados Unidos, onde os imigrantes irlandeses e escoceses trouxeram suas tradições celtas e incorporaram isso na cultura que estavam construindo. Existem 5 abordagens possíveis das igrejas cristãs em relação ao Halloween. A primeira abordagem é uma oposição baseada justamente na origem pagã dessa festa. Ou seja, os cristãos não devem participar do Halloween porque as fantasias de criaturas sobrenaturais, de bruxas, são incompatíveis com os ensinamentos cristãos. Evidentemente, meus amigos, essa não é a posição da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Veja que até o Natal, a data do Natal, ela tem uma origem pagã. Então, não faz sentido, só por ter tido uma origem pagã, que a gente não possa usar a data. Alguns cristãos, e essa é a segunda abordagem, elas veem como um evento cultural, comunitário, e não como um evento religioso. Eles veem as atividades de fantasia e de pedir doces, de abóboras, como algo inofensivo, é apenas um engajamento social. Faz parte da tradição de um local, de uma cultura, e a gente pode respeitar, mas não tem nada a ver com ser anticristão. A terceira forma de abordagem é da alternativa. Algumas igrejas e comunidades cristãs, elas oferecem alternativas ao Halloween. O mundão está tendo Halloween e nós vamos ter aqui a festa das colheitas ou a celebração da luz. E elas enfatizam pontos positivos, segundo elas, que não tem a ver com os pontos negativos que existem no Halloween. Então, elas não veem consistência em celebrar a data, mas elas têm uma outra abordagem. A quarta forma que muitos cristãos veem o Halloween é uma oportunidade de evangelizar.
E isso significa aproveitar aquela data para compartilhar a fé, para mandar mensagens positivas. E a quinta e última forma é a indiferença. Tem algumas comunidades cristãs que não estão nem aí com o Halloween. Não quer saber o que acontece, ignora essas celebrações, segue em frente como se não fosse nada. Bom, como que a Igreja de Jesus Cristo aborda o Halloween? Eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso. Certamente a igreja não se opõe à festividade, isso porque muitos membros da igreja lá nos Estados Unidos, eles têm essas tradições incorporadas em sua família por muitos anos. Então, eu estava lá em Utah por 5 anos e eu participei do Halloween, era muito divertido. A escola da igreja, Brigham Young, lá em Provo, na Universidade Brigham Young em Provo, no dia de Halloween os alunos se fantasiam, tiram foto, vai na página oficial do Brigham Young no Instagram, né, da faculdade, e você vai ver, próximo da data do Halloween, as pessoas fantasiadas, e é muito divertido. Eu lembro que na escola de Direito, meus colegas fantasiaram, eu também me fantasiei, e a gente levava docinho, porque vários alunos já tinham filhos, e no dia do Halloween traziam os filhinhos para pegar doces, né, nas nossas mesas. Então, assim, não havia problema nenhum, no meu entendimento, e no entendimento da igreja lá nos Estados Unidos. Ou seja, estou falando dos membros da igreja e das instituições que são patrocinadas pela igreja. Mas eu tenho que dizer uma coisa, que a igreja não tem uma declaração oficial sobre a doutrina de comemorar o Halloween ou não. Assim como também não tem sobre a festa junina. Existem muitas festas regionais em países que os membros podem participar, desde que não seja contra os princípios do Evangelho. Então a igreja ensina princípios e deixa que os membros usem o poder do raciocínio que eles têm para julgar por si mesmos. Será que isso é bom para mim e para a minha família? Ou não? Sendo assim, se um jovem da igreja quer participar de uma festa de Halloween, pode ou não pode fazer? Pode, meus irmãos, desde que viva os princípios do Evangelho. Por exemplo, as vestimentas. Nós sabemos que as vestimentas precisam ser recatadas. Não é o que o mundo pensa, né, sobre o Halloween, quer se vestir de modo inapropriado. Então, nós não achamos errados você ter uma fantasia de super-herói, de princesa, ou de um monstro de ficção, desde que essas fantasias elas sejam parte de uma brincadeira saudável. Tem que ter bom senso também, né? Se tiver algum elemento ou falta de algum elemento que afasta o Espírito de Deus, então não é para nós. A mesma coisa em relação à festa junina. A festa junina é conhecida como a festa de São João. Tem suas origens em tradições europeias, pagãs também, assim como o Halloween. Só que elas celebram o solstício de verão no hemisfério norte, marcando o início do verão e o ponto em que os dias começam a ficar mais curtos. Essa festividade pagã estava relacionada à agricultura e à fertilidade, com rituais que incluíam fogueiras, danças e celebrações da natureza. Mas, com a propagação do cristianismo pela Europa, muitas dessas festas elas foram assimiladas e transformadas em celebrações cristãs. No caso da festa junina, ela foi associada ao Santo João, ao Santo Pedro, ao Santo Antônio, que são comemorados em junho. Assim, o caráter da celebração mudou para honrar esses santos, mas muitos dos elementos originais, como as fogueiras, as danças, são mantidos. No Brasil, a festa junina foi trazida pelos colonizadores portugueses e no contexto brasileiro ela foi enriquecida por elementos das culturas indígenas e africanas, tornando-se uma celebração distinta com características próprias. A festa junina brasileira é conhecida por suas comidas típicas, quadrilhas, músicas folclóricas e danças. Também tem as vestimentas caipiras, né? E a decoração com as bandeirinhas. Hoje em dia, a festa junina é uma das principais festas populares do Brasil. E ela é celebrada em todo o país, tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas. E é uma manifestação importante da cultura brasileira. A celebração da festa junina não é uniforme entre todas as denominações cristãs. Alguns consideram
a festa junina como um importante aspecto da sua religião e outras acham que essa festividade ela não deve fazer parte da vida cristã. Tem algumas perspectivas que eu posso compartilhar com vocês. A Igreja Católica, a festa junina é amplamente celebrada pela Igreja Católica em todo o Brasil. Está associada aos santos, né? São João, São Pedro, Santo Antônio, como eu falei para vocês. As celebrações elas incluem missas, quermeses e outros eventos comunitários. As igrejas protestantes têm aquelas que não aceitam, que acham que não pode participar e outras pensam que é uma celebração popular, cultural e está tudo bem, você pode optar por participar ou não. Como que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vê a festa junina? Como uma celebração cultural, que não precisa estar necessariamente ligada ao paganismo ou aos santos, porque nós não adoramos santos. Nós entendemos essa origem, mas aproveitamos a data para celebrar de um modo diferente. Nós cantamos, dançamos, brincamos, comemos comida típica e não há problema nenhum nisso, desde que não sejam ligados a elementos religiosos que vão destoar da nossa fé ou que vai ter coisas que são contra a nossa fé. Por exemplo, se durante a festa de São João alguém te oferecer uma bebida alcoólica, você que é membro da igreja não pode aceitar. Nas festas que nós realizamos, os membros da igreja realizam, também não deve haver álcool, porque isso vai contra um princípio da palavra de sabedoria, que é a nossa lei de saúde. Então, tudo que está em harmonia com os princípios do Evangelho pode ser aceito. Tudo que está em desarmonia deve ser recusado. Então, uma festividade pode ser adotada pelos membros da igreja, desde que se adeque aos princípios. E se tem algum elemento, alguma coisa que não está em sintonia, só tira aquela parte. Qual que é a regra? Qual que é o princípio que pode nos guiar? Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos, em fazer ao bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas, esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável ou louvável, nós a procuraremos. Eu acho que é assim que fala a nossa 13ª regra de fé. Talvez tenha me equivocado na parte final, mas eu coloquei na tela para vocês. Ela explica bem nosso sentimento em relação às tradições de todo o mundo. Se há algo bom, se há algo que não contradiz os princípios da nossa fé, então nós podemos incorporar, nós podemos adotar, nós podemos celebrar. Se há algo que contradiz os princípios da nossa religião, então não é algo para nós participarmos. É simples assim. Para terminar esse vídeo, eu vou falar sobre as atividades da igreja. O uso da capela e das propriedades da igreja, bem como os eventos que são patrocinados pela igreja, eles precisam seguir diretrizes rígidas, que estão expressas, na maioria delas, no manual da igreja. Essas diretrizes estão de acordo com as leis locais, de cada país que a igreja se encontra. E a igreja, por exemplo, não vai fazer uma atividade para jovens sem a supervisão de adultos, ou cuja a duração da atividade ultrapasse um horário razoável, né? Não vai virar madrugada deixando os jovens dançar, isso não vai acontecer. Os bailes e as festas que acontecem na igreja geralmente têm uma boa iluminação, né? Você precisa ver a pessoa do outro lado. A música, ela tem que estar num volume adequado, não pode ter palavras de baixo calão ou que sugiram comportamentos ilícitos. E os líderes da igreja, eles vão se certificar de que seja assim, de que essas diretrizes sejam cumpridas. Agora, o que você faz quando você acha que uma atividade da igreja não é apropriada? Não deveria ter esse tema, não deveria a igreja fazer isso ou aquilo? Talvez você seja um converso na igreja, você vem de uma tradição religiosa mais rígida. Não pode ter festividade, não pode ter baile na igreja, as pessoas não podem participar assim.
Talvez até você nem comemore seu aniversário. Sei que tem algumas tradições religiosas que não comemoram aniversário. Bom, eu diria para você o seguinte, não se preocupe. A primeira coisa é verificar que as festas sempre fizeram parte do povo de Deus. As comemorações, elas estão presentes em toda parte. Você vê até Davi dançando ali na Bíblia. Segunda coisa, você não é obrigado a participar de nenhuma celebração ou festa que você não se sinta bem ou confortável. Se você acha que alguma atividade tem um tema que não é adequado para o seu viver religioso, não precisa participar. As festas, as atividades que acontecem na igreja não são essenciais para a nossa religião. E elas mudam de tempos em tempos. A celebração mais importante, meus irmãos, que nós temos são as reuniões solenes, que acontecem, por exemplo, no domingo, a reunião sacramental, a reunião batismal, as reuniões de adoração nos templos santos. Além dessas, nós temos as celebrações familiares. Elas são também muito importantes. Cada família pode estabelecer suas próprias tradições festivas. Algumas famílias fazem grandes comemorações durante o aniversário dos filhos ou dos pais. Outras famílias, elas preferem celebrar tudo de uma vez no final do ano, né? Numa grande reunião familiar. A igreja, ela não vai interferir nas celebrações familiares. Apenas ela vai ensinar os princípios corretos que devem ser observados para o viver cristão. Então, se alguma tradição familiar ela inclui algo que destoa do comportamento esperado por um santos últimos dias, tal festa ou celebração não é recomendada. Por exemplo, talvez a sua família tenha a tradição de beber álcool quando vira o ano, né? No novo ano. Você é um membro da igreja, você não pode beber álcool, mesmo que é uma tradição familiar. Lembra que as tradições familiares mais importantes, elas vêm de nossos pais na fé. Adão, Enoque, Noé, Abraão, Israel, eles seguiam e viviam o evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos seguir o exemplo deles. Bem, eu acho que eu já falei o que eu precisava. Não vamos nos escandalizar, tá, irmãos? Não vamos achar pretexto para falar mal um dos outros. Vamos apoiar a nossa liderança. Tendo participado da igreja por toda a minha vida, eu tenho várias lembranças ternas dos momentos em que eu festejei, celebrei com meus amigos. E teve várias ocasiões em que eu ajudei a planejar e que eu planejei e executei atividades. Foram uma bênção na minha vida. Eu nunca levei em consideração o seguinte, a festa junina tem uma origem pagã, não podemos fazer. Não, meus irmãos, pode ter a origem que for. Nós temos essa data, tem essa oportunidade de comemorar, vamos aproveitar para conhecer uns aos outros, para celebrar, para se divertir. Os elos que foram formados nessas ocasiões são muito importantes. Os princípios do Evangelho foram vividos. E eu estava pronto para dar um discurso com o Espírito de Deus antes da festa e depois da festa. A festa não afetou minha espiritualidade. Na verdade, pode até ter elevado ela. Esse é o padrão que nós devemos seguir, manter o Espírito de Deus. Se a música, se a comida, se a vestimenta, ela está destoando, está afastando o Espírito de Deus, então a gente não participa. Mas se não afasta o Espírito de Deus, eu quero participar. Adoro uma boa festa, meus amigos sabem disso. Então, povo, vamos lembrar disso. Nós amamos a diversidade, amamos aprender sobre novas culturas, amamos celebrar a vida e nossos irmãos. Nós seguimos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Lembra, ele estava comendo com publicanos e pecadores. Com certeza, se Jesus estivesse entre nós, ele ia adorar poder ir para a atividade dos jovens e ver eles rindo, se divertindo, ter um almoço na ala para terminar o jejum. Algumas alas fazem isso, a minha faz isso, e é muito legal. Então, irmãos, vamos celebrar. Somos um povo feliz. Temos os momentos de reverência, os momentos de adoração, os momentos de ficar em silêncio e prestar atenção na voz mansa e delicada do Espírito. E há outros momentos em que podemos dançar, sorrir, celebrar. Aliás, essa era uma das críticas que faziam ao profeta Joseph Smith, né?
que ele não parecia um profeta, porque ele era muito alegre, ele estava brincando com as crianças, com os jovens. Qual o problema disso, meus irmãos? Então, não deem ouvidos a doutrinas de homens e a doutrinas de demônios, que citam as Escrituras, mas as distorcem. Vamos lembrar que temos os princípios da retidão e que precisamos vivê-los. E que se algum irmão entende uma coisa diferente, vamos ser pacientes, vamos lembrar daquilo que é mais importante. Perfeito? Então, eu espero que tenha esclarecido esses temas. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!